Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje eu quero te contar uma história muito interessante que nos ensina sobre nós mesmos e sobre como às vezes sair do lugar de conforto faz um bem enorme para nós. É a história dos dois falcões. Essa história diz que um rei ganhou dois pequenos falcões, dois filhotes de falcão. E ele então manda chamar no seu reino um adestrador, para que esse adestrador possa desenvolver as habilidades dos falcões, para que esse adestrador pudesse fazer com que os falcões obedecessem ao mandado do rei. E tempos depois, o adestrador voltou e disse assim ao rei: meu rei, eu consegui adestrar um dos falcões, ele voa, ele obedece aos comandos, ele é um falcão excepcional. Contudo, o outro falcão não voa, eu não consegui fazê-lo sequer voar. Ele fica lá, pousado na madeira, pousado na árvore, e ele simplesmente não voa, não consegui fazê-lo voar. O rei, então, muito preocupado, chama os seus curandeiros para ver se há alguma coisa de errado com o falcão. Ele chama os sábios do reino para ver se alguém podia fazer aquele falcão voar como o seu irmão voava, mas ninguém conseguiu fazer com que o falcão voasse. Então, ele ofereceu uma recompensa para qualquer cidadão do reino que fizesse o seu falcão voar. Uma boa recompensa para aquele homem, para aquele cidadão que fizesse o seu falcão voar. Passaram-se alguns dias e o falcão voou. Um homem fez o falcão voar. E era um homem simples, sem cultura, iletrado, um homem como qualquer outro homem. E o que acontece é que o rei manda chamar aquele homem muito curioso e diz assim: escuta, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que você fez o falcão voar? Ele disse: é muito simples, eu simplesmente cortei o galho onde o falcão estava pousado. E quando o galho começou a cair, ele descobriu que tinha asas e ele voou. Queridos, nós não somos diferentes desse falcão. Às vezes, nós precisamos que alguém quebre o nosso galho, que alguém nos tire do lugar de conforto para descobrirmos que temos asas e que podemos voar. E você pode. E em Cristo Jesus você pode voar até atingir o céu. Mas às vezes a gente está no nosso lugar de conforto. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas o apóstolo Paulo diz aos cristãos assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está em Cristo Jesus, você descobre que até quando cortam o galho onde você está pousado, isso é um benefício. Você está sendo tirado daquele conforto para você descobrir que pode voar. O falcão podia ter passado a vida inteira pousado naquele galho, sem saber que era capaz de voar, sem saber que tinha asas, sem saber que podia fazer muito mais e podia ter uma visão muito mais ampla do mundo. Muitos estão pousados hoje em seus galhos, sem saber que tem muito mais potencial, muito mais possibilidades do que pode imaginar. A gente tem medo de mudar, a gente tem medo de mudança, nós temos medo de sermos retirados do nosso lugar de conforto, mas não deve ser assim. Às vezes, alguém parece estar nos fazendo um grande mal. Ele vem e corta o galho da nossa árvore. E talvez a intenção dele fosse até essa mesmo, mas Deus é o Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que até as coisas que são ruins, Ele transforma em coisas boas. Tudo que acontece na vida daquele que tem seu coração entregue a Jesus, tudo o que acontece a esta pessoa colabora para o seu bem. Creia nisso, creia nessa palavra, creia nessa verdade. De repente você está com tantas lutas, mas você não conhece o Deus vivo. Você poderia alçar voos até o céu, mas você está confortável na sua tradição, minha tradição de família. Então você não abre o seu coração para Jesus, porque você está confortável na sua tradição. É uma pena, você está pousado no galho
e poderia estar voando com asas fortes, alcançando o céu pelo poder de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. É uma pena. Deixe tudo isso e abra seu coração para Jesus. E talvez você também esteja passando por circunstâncias difíceis. E você olha para aquelas circunstâncias com desânimo, com tristeza. Mas, se você tiver a visão de Deus para a sua vida, a visão de Cristo Jesus, você pode descobrir que, na verdade, o Senhor Deus está trabalhando para abençoar você, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Às vezes, a gente passa anos numa situação confortável e, em algum momento, Deus permite que haja uma sacudida na nossa vida, para que a gente seja obrigado a abrir as asas e alçar voo. O que pode ter cortado o tronco onde você estava pousado pode ser uma enfermidade, uma crise, uma luta, uma perda, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a promessa não é para todo mundo, não. A promessa é para todo aquele que ama a Deus, que ama de todo o coração, sem outros deuses, sem outras pessoas, sem outros seres que tomam o lugar de Deus. Ame o Senhor Jesus de todo o seu coração. Receba o chamado dele. Quando ele me faz trazer uma palavra dessa e dizer para você o seguinte: olha, Deus está sacudindo sua vida, Ele está te tirando do seu lugar de conforto. Seu lugar de conforto pode ser uma tradição, pode ser uma religião, pode ser uma ideologia, e aí Ele está tirando isso de você para que você possa alçar voos maiores. Entenda que é isso que Ele quer. Às vezes nós estamos agarrados em nossos conceitos, e Deus quer nos dar os conceitos dEle, que são muito maiores, muito mais maravilhosos. Às vezes estamos agarrados em circunstâncias, e Deus quer mudar essas circunstâncias. Pode ser que ao fim de um processo você esteja voando muito mais alto. Você está passando por uma luta agora? Entrega isso a Cristo. Entrega o seu coração a Cristo, a sua vida a Cristo. Quando esse processo terminar, você vai descobrir que o Senhor te fez alçar voos muito mais altos. Há pouco tempo, e não muito tempo, só para você entender isso e a gente encerrar esse momento tão especial, nós compartilhávamos do Evangelho com um senhor. Ele, saudável, tinha trabalhado a vida inteira, agora estava aposentado e numa cadeira de rodas. E nós conversávamos, e ele, querendo sempre andar, claro, era o desejo dele que o Senhor o abençoasse e ele voltasse a andar. Mas nós conversamos e ele abriu seu coração para Cristo Jesus. E ele creu em Cristo Jesus. Ele passou a ter a promessa de que ia voltar para o céu, que ia voltar para o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído se não tivéssemos pecado. Ele passou a ter a certeza da promessa da vida eterna, do paraíso, do novo céu, nova terra, do lugar melhor. E ele ficou muito feliz, mas ele ainda queria andar. E ele dizia assim: eu não sei por que eu estou nessa circunstância. Mas a gente conversando, ele chegou à seguinte conclusão: se eu não estivesse na cadeira de rodas, e se eu estivesse com toda a minha autossuficiência, que eu pensava que eu tinha, certamente eu não teria parado para ouvir a mensagem do Evangelho, e eu não teria certeza da salvação. Ele foi tirado do seu tronco, do seu galho. O galho foi cortado e ele foi levado para um lugar muito melhor. Ele alçou voos muito mais altos. Ele era um dos falcões. Eu era um dos falcões, e talvez ainda seja em muitas áreas da minha vida. Você é o falcão que não queria voar também. Deixe que o Senhor Deus corte este galho. Descubra que você tem asas, asas que só o Senhor Deus Todo-Poderoso pode dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E lembre-se, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora que você sabe disso também, ou agora que você foi lembrado disso, não se preocupe com as adversidades. O Senhor quer que você descubra, Ele quer mostrar a você que você tem asas e pode voar para os braços dEle, pode voar para a eternidade, crendo nele e na sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Continue na frequência. Daqui a pouco eu volto para orar por você, com você e por todos nós. É tempo de falar com o Senhor do Universo.
Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor. Obrigado pelo amor do Senhor que se derrama sobre a nossa vida. Obrigado porque quando vivemos debaixo da Tua graça, até quando parece que tudo está mal, na verdade, o Senhor está trabalhando para que nós sejamos transformados, para que nos descubramos tendo asas e sendo capazes de voar. Muito obrigado. Muito obrigado porque é o Senhor que nos faz alçar voos maiores. Há pessoas agora, Pai querido, que precisam do conforto do Senhor, certamente, e do Teu consolo. Conforta-os. Consola-os através do Teu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Oh, Deus querido, toma nas Tuas mãos cada vida que nos ouve agora, e que a graça do Senhor, o maior presente, possa alcançar os corações que nos ouvem, e eles descubram que a vida eterna está em Cristo Jesus, e que somos salvos somente pela graça. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, e opera com poder e grande glória. Toma cada vida aqui nas Tuas mãos, e opera com poder e grande glória. Visita o enfermo, o abatido, o doente, o deprimido, o caído, o ansioso. Visita o que está hospitalizado, o que está deixado numa casa para idosos. Visita, Pai querido, mostrando que se o galho foi quebrado, se o galho foi cortado, é porque o Senhor deseja que voemos, que saiamos desse lugar de conforto e que voemos. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, que a graça do Senhor esteja sobre o nosso coração, e que sejamos transformados pelo Senhor de um modo muito maravilhoso e especial mesmo. Pai querido, toma-nos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração e visita e conforta as pessoas que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo. Querido, aquela cruz era nossa. E é um mistério maravilhoso pensar que Cristo tenha morrido na cruz por mim e por você. Mas Ele o fez. E somos salvos pela graça dele. Nós não podemos pagar esse privilégio. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, exceto aceitar essa tão grande salvação, nos humilhar, nos derramar diante do Senhor. Isso é graça. Graça é uma doutrina que foi resgatada no tempo da Reforma Protestante. No último dia 31, nós comemoramos 501 anos da Reforma Protestante. Há 501 anos atrás, Martinho Lutero, lendo as Escrituras, viu que o justo vive pela fé e é salvo pela graça em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie de ter se salvado. Nós não nos salvamos. Quem faz isso é Cristo Jesus em nossas vidas. Então, ele afixou as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, e isso deflagrou a Reforma Protestante. Não que ele quisesse dividir a igreja, nunca foi esse o pensamento dele, mas ele queria denunciar algumas coisas. E os 5 pilares da Reforma são só a graça, só Cristo, só a fé, só a Escritura e só a Deus glória. Só a Escritura. Só a Escritura é a palavra de Deus verdadeira. Só a Escritura é nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura dirige a nossa vida. Só a graça. Somos salvos somente pela graça de Cristo. Não podemos pagar por isso. Não podemos dar nada para nos salvar, porque Cristo pagou um preço incalculável. Só a fé. Só através da fé, de fato, nós cremos. E mesmo a fé é dada por Deus. Só Cristo. Só Cristo morreu por mim e por você. Só Ele pode nos salvar. Só Ele é nosso mediador. E o último ponto, só a Deus glória. A Deus e unicamente a Deus toda a glória. Estes são 5 pontos que resumem o pensamento da Reforma encontrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E se hoje nós podemos pregar dessa graça maravilhosa e salvadora, é porque somos herdeiros desse tempo. Então, que Deus nos abençoe, que a graça dele esteja sobre nós, que vivamos debaixo da graça,
Que tenhamos fé, sabendo que até ela nos é dada por Deus. Que creamos em Cristo Jesus, sabendo que Ele é nosso único Senhor, único Salvador, único intercessor, o único que pagou o preço por nós. Só a Escritura, que olhemos para a Bíblia Sagrada e entendamos que só a Bíblia é poderosa para transformar a nossa vida mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus. E a Deus toda a glória. Vivemos e existimos para a glória de Deus. É como diz o breve catecismo de Westminster: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que seja assim e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Continua na frequência, dá para a gente tocar um pouco mais de um bom louvor ainda. Conexão Sobrenatural, o horário mais abençoado do seu rádio e ponto. Conexão Sobrenatural. Sintonize o melhor. Sintonize Conexão Sobrenatural.